Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Astronews. Meu nome é Cristóvão Jacques e hoje nós vamos falar aí sobre este anúncio aí inesperado da NASA, feito no dia 11 de outubro, sobre os primeiros resultados aí do impacto da sonda DART no asteroide Dimorphos. Então a ideia aqui é bater um papo, mas principalmente mostrar aqui de forma clara e simples esses resultados anunciados aí e quais serão os próximos passos dessa missão, ok? Vamos lá. Bem, aqui nesse slide nós vamos começar aqui nosso vídeo propriamente dito, mostrando aqui os requerimentos e os objetivos da missão DART, né? O primeiro era atingir o asteroide Dimorphos, né? Isso aí, podemos colocar aqui um tique, né? Ticar aqui que já foi cumprido. O segundo objetivo, mudança, né, do período orbital desse asteroide Dimorphos que gira em torno do Didymos. E isso aí foi exatamente o que foi anunciado nesta live da NASA no dia 11. Terceiro objetivo é medir essa mudança do período. Então, parte desse trabalho já foi feito, mas ainda vai continuar em 2022 e 2023. E o quarto objetivo é medir o beta, ou seja, a mudança do momento transferido, né, da nave para o asteroide, ou seja, o momento antes do impacto e o momento depois do impacto, e também caracterizar a dinâmica deste impacto. Isso aí vai ser feito aí ao longo deste ano e do início do ano que vem. Como vocês podem ver aqui, a sonda DART, ela durou até essa primeira parte aqui do impacto, e depois nós não tínhamos mais DART para ter alguma informação, porque ela foi destruída no impacto. Então, o objetivo aí da missão, grande objetivo da missão, além de atingir o asteroide, era mudar o seu período orbital. Então, aqui em branco nós temos a órbita original e aqui em azul a nova órbita após o impacto. E também aqui a gente pode ver quanto que se conseguiu mover o asteroide, também calculando o aumento de momento, né, que foi dado no asteroide. O momento é simplesmente massa vezes velocidade. Então, com base nisso aí, vai ser calculado agora em função da massa do asteroide, que vai ser melhor determinada, e principalmente do tanto de poeira que saiu do asteroide, que eles vão, obviamente, a partir das observações, fazer uma estimativa para calcular esse momento. Então, no primeiro caso aqui, nenhuma ejeção e haveria apenas um pequeno aumento do momento. Aqui no segundo hipótese, teria uma ejeção de material moderada e um aumento de momento. E a terceira aqui, uma alta ejeção de matéria e um grande aumento de momento. Então, exatamente parece ter sido o resultado da sonda DART. Teve uma grande ejeção de material, como nós temos observado esses dias aí, e um grande momento que ainda vai ser calculado. Então, o objetivo agora é calcular esse fator beta, ou seja, o momento final menos o momento inicial. Então, exatamente aqui, se o beta, naquelas hipóteses nós mostramos, beta igual a 1, praticamente não houve, ou seja, o momento final é igual ao momento inicial, basicamente. Então, houve pouco ejeção de material e pouco aumento do momento. E a terceira hipótese aqui, com beta igual a 4, é a hipótese que está valendo hoje, né? Teve uma grande ejeção, agora falta medir qual que é esse beta aqui, se é 4, se é 5, se é 6, ou se é um valor maior. Isso nós vamos ver aí nos próximos meses. Pensa que é uma imagem aí, 2 dias após o impacto aí feito pelo Observatório SOAR, que fica no Chile. O Observatório SOAR tem uma participação do brasileiro, e eles tiraram essa imagem, ficou muito boa, né? Mostrando aqui 3 jatos, né? O primeiro jato é esse aqui, o maior, causado aí pela pressão da radiação do Sol com o vento solar. Então dá esse jato aqui. Esse outro jato aqui
é o jato da direção do impacto, e tem um terceiro jato aí que não temos ainda uma explicação clara de qual que é a origem dele. E essa aqui é uma foto recente aí feita pelo telescópio Hubble, mostrando aqui um detalhe desse jato maior, nessa cauda maior, e aqui a gente pode ver que ela se distribui em duas maneiras aqui, né? Duas caudas. E exatamente essas dinâmicas que vão acontecer agora que o pessoal da missão está estudando. Lá a missão ela é dividida em 4 grupos de trabalho, e um grupo de trabalho é justamente focado nessa avaliação da poeira que foi ejetada do asteroide Dimorphos. Bem, nós tivemos aí 2 satélites CubeSat, que são satélites pequenos, que foram incluídos aí na carga da DART, né? Cerca de 2 semanas antes do impacto, eles foram liberados da sonda DART e ficaram acompanhando bem atrás para fazer fotos durante o momento aí do impacto. Então aqui nós temos uma foto aqui bem interessante, mostrando aqui exatamente esses montes de retângulos aqui. Mas o que significa esses retângulos aqui? Esses retângulos aqui significam uma diferença de contraste, eles mudaram o contraste aqui à medida que estava se aproximando aqui do asteroide, porque senão ia sair tudo branco aqui. Então eles ficaram mudando o contraste, aumentaram aqui o contraste, para que a gente tivesse exatamente uma ideia do impacto. Aqui está o asteroide Didymos, o principal, e lá atrás está o Dimorphos já impactado. Então essa aqui é uma foto, né, uma imagem aí desses CubeSats da Agência Espacial Italiana. Aqui então nós temos uma sequência aí de imagens feitas aí por um dos CubeSats na aproximação do asteroide Dimorphos e Didymos. Esse aqui é o asteroide Didymos, mostrando o satélite antes de chegar próximo ao asteroide e depois ele passando. Então aqui, por exemplo, ele está se aproximando. Aqui em cima a gente tem a distância que ele passou, ele está passando aqui, e depois agora nós temos a imagem vista por trás, depois que ele passou. Aqui está o asteroide, aqui está a parte branca aqui que é voltada para o Sol, e lá está o Dimorphos, então ele se afastando. Então é uma sequência aí muito interessante, que foi aí recentemente liberada pela Agência Espacial Italiana, mostrando esse antes e depois de passar aí pelo Dimorphos. Esse aqui é depois, mostrando aí exatamente esses momentos. Primeiros resultados aí da missão DART foram feitos aí por um conjunto de alguns telescópios aqui no hemisfério sul, porque o asteroide está mais visível agora aqui para o hemisfério sul do que no hemisfério norte. E eles também usaram 2 antenas, radiotelescópios no hemisfério norte, apesar do asteroide ficar abaixo lá no hemisfério norte, com o radiotelescópio eles conseguem atingir, como o Goldstone e aqui também o Green Bank na Virgínia do Oeste aqui. E aqui eles usaram telescópios no Chile e na África do Sul para fazer essas primeiras observações. Aqui nós temos uma ideia do sistema Didymos e Dimorphos, o Dimorphos rodando em torno do Didymos, e aqui a direção do Sol. Então, quando o Dimorphos passa na frente do Sol, ele produz uma pequena sombra no lado claro aqui do Didymos. E quando ele passa atrás, aqui na sombra do Didymos, ele também desaparece. E isso aí, dependendo da época do ano, dependendo da chamada fase do asteroide, ou seja, o ângulo que o asteroide está entre a Terra e o Sol, nós conseguimos, às vezes, captar os 2 fenômenos, né, tanto a eclipse quanto aqui a chamada ocultação, né, e às vezes só consegue registrar um por causa da inclinação da órbita do Dimorphos em torno do Didymos. Então, foi essas medidas aqui, de um desses eventos que foram feitas agora, e comparado com as efemérides, ou seja, comparado com as previsões que já eram bem precisas, né, desses fenômenos. Então, é isso que foi feito, principalmente agora, além da curva de luz. Essa aqui é uma curva de luz,
variação da curva de luz. Além dessa curva de luz, a diferença entre os horários do eclipse previsto e o que aconteceu mesmo. Então aqui, por exemplo, nós temos nessas setinhas aqui, ó, aqui nós temos uma setinha amarela e outra setinha cinza. Se o período orbital do Dimorphos foi mudado, a gente teria cada vez mais uma discrepância, né, entre essas duas setinhas, o previsto e o real. O previsto seria essa cinza e o real seria o novo período orbital. E vocês podem ver que ele está acontecendo antes do previsto pela setinha cinza. Ou seja, o período orbital diminuiu o seu período, obviamente, né? Passando de 11h55 para 11h23, ou seja, uma diminuição de 32 minutos de tempo que aconteceu após o impacto. Além das observações ópticas feitas por telescópios aqui em Terra, como eu disse, também os radiotelescópios aí, esse aqui é o radiotelescópio Green Bank, que fica na Virgínia. Ele é o maior radiotelescópio que se consegue mexer a antena, né? Ele não tem uma antena fixa, ou seja, ele tem uma antena de 100 metros de diâmetro. Aqui nós temos o radiotelescópio de Goldstone, que é uma base aí da NASA, usada para a chamada Deep Space Network, que faz a comunicação com as missões espaciais, e essa antena que foi utilizada também, 70 metros de diâmetro. Então, com isso, eles conseguiram fazer imagens de radar, né? Ou seja, você emite uma onda, ela bate no asteroide e ela volta aqui para a Terra. Então, aqui você consegue ver esse meio aqui, não está bem definido, né? Porque o radar ele tem as suas limitações, mas diferente da parte óptica, que a gente não consegue aqui na Terra, oticamente, separar os dois asteroides, porque eles estão muito juntos, com essa técnica de radar, de radiotelescópio, a gente consegue separar o Didymos do Dimorphos, apesar de eles estarem muito juntos. E principalmente são antenas com um diâmetro muito grande, né? 70 e 100 metros. Então tem uma resolução boa. Então, devido a isso aí, a gente consegue separar os dois asteroides. E aqui, então, foi traçada aqui a órbita, né, do Dimorphos em torno do Didymos. Essa posição aqui em azul, né, era a posição prevista do asteroide, se não tivesse o impacto. E como teve o impacto e diminuiu o período orbital, né, ela está aqui. Então, aqui se calculou a diferença de tempo entre a observação real e a observação previstas, aí então calculou-se um novo período orbital, e todas essas informações, elas bateram com as observações feitas por observatórios ópticos, né? Então os radiotelescópios bateram com as observações aí, trazendo uma segurança da informação. Então, resumindo aqui, ó, a mínima mudança do período esperado para essa missão era de 73 segundos. Esse era o requerimento básico dessa missão, no mínimo, diminuir o período orbital do asteroide 73 segundos ou 1,22 minutos, dando a mesma coisa. Mas os valores mais esperados estavam entre 5 a 10 minutos. Agora, os valores mínimos e os valores máximos esperados, que eu já até coloquei 2 papers aí na descrição desse vídeo, para vocês verem, estava entre 1,22, que são esses 73 segundos aqui, e até 40 minutos, tá? E o valor que chegou-se à conclusão após as observações foi um valor medido de 32 minutos, que ainda tem um erro de mais ou menos 2 minutos. Um cientista aí da NASA, que eu não vou revelar aqui o nome, porque eu não tenho autorização dele, ele disse aí num grupo de e-mails que a gente participa de asteroides, eu achei muito interessante a observação dele, e aqui eu reproduzi de uma forma um pouco mais clara, né? Então ele diz o seguinte, que o ponto principal da missão é que não sabíamos quanto esperar, né, de momento do material ejetado, ou seja, a quantidade do material ejetado, ela era uma incógnita. E a quantidade que foi ejetada foi muito, mas não muito fora aí do esperado. É exatamente por isso que os cientistas planetários fazem o que fazem, ou seja, a exploração onde você pode limitar o que é razoável, né,
mas ainda assim ficar animado para descobrir o que está lá. Então você tem uma hipótese e vamos dizer assim, o range dela, né, de tantos minutos até tantos minutos, como eu mostrei aqui, o período mínimo e o período máximo esperado. É também por isso que valeu a pena fazer o experimento. Se você já sabe com certeza o que vai ocorrer, por que gastar tanto dinheiro? Então, quais serão os próximos passos aqui? Os observatórios da campanha aí, da DART, continuam a observar o asteroide para melhorar a precisão desse novo período de Dimorphos. Vocês viram aí que nós temos ainda uma imprecisão de 2 minutos, então pode chegar até 34 ou pode ser 30 minutos, ou seja, pode ter essa variação. Então, a campanha de observação do Dimorphos continua. Para melhorar a precisão, eles esperam chegar até 7 segundos, né, de precisão. Hoje está em 2 minutos. A determinação do beta, que eu já expliquei aqui, e o lançamento aí da sonda Hera, que vai ser uma missão aí da Agência Espacial Europeia, que vai ser lançada em 2024, para fazer imagens, principalmente imagens do local da cratera que foi formado por esse impacto. Então, depois do lançamento da missão Hera, mais os dados que foram obtidos pela NASA nessa missão DART, nós vamos ter assim, exatamente todas as informações que dispomos e precisamos para fazer a caracterização geral desse experimento, que, como falei aqui, é um teste, né, a sonda DART é um teste para fazer desvio de asteroides, ou seja, um teste para a gente exatamente experimentar uma nave chocando-se com um asteroide e qual que é o desvio que ela vai dar. Então, com isso aí, gente, a gente mostrou aí os detalhes, né, dos resultados aí da missão DART. Eu espero que tenha ficado mais claro para vocês aqui, para quem assistiu e não entendeu alguns pontos. O objetivo nosso aqui é trazer esses pontos ficando cada vez mais claro para vocês, ok? Bem, se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite esse momento e inscreva-se aí, que é muito importante para nós. Deixa o like, né? E até uma próxima vez. Até!